Nos é contado que o Senhor sepultou Moisés em um lugar desconhecido em um vale da terra de Moabe. Porém, o próprio Satanás enfrentou o arcanjo Miguel para conquistar o seu corpo. Mas por que ele fez isso e qual era o objetivo? Na epístola de Judas 9, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse: "O Senhor te repreenda", sem dúvida uma passagem muito interessante, já que conta a disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Mas de onde Judas tirou essa informação para colocar lá em sua carta a respeito de Satanás lutar com Miguel pelo corpo de Moisés? Judas ali estava mencionando um trecho do livro apócrifo chamado A Ascensão de Moisés, um texto que conta uma parte da história. Lá no versículo 11 diz: "E como eu serei confortado com respeito à palavra amarga que tu falaste, a qual foi adiante de tua boca, que está cheia de lágrimas e lamentação, com a qual deixas o teu povo? Mas agora que lugar o receberá? Ou qual será o sinal que marcará o seu sepulcro? Ou quem ousará mover seu corpo de lá como se fosse um mero homem? Porque todos os homens, quando morrem, têm de acordo com a idade os seus sepulcros na terra, mas seu sepulcro é da subida ao pôr do sol, e do sul aos confins do norte. Todo o mundo é seu sepulcro." O esboço de uma reconstituição do final perdido do Testamento de Moisés faz esse relato do sepultamento de Moisés dizendo: "Josué acompanhou Moisés até o alto do Monte Nebo, onde Deus mostrou a Moisés a terra da promessa. Moisés então mandou Josué de volta para o povo, a fim de informá-lo da morte de Moisés, e Moisés morreu. Deus enviou o arcanjo Miguel para remover o corpo de Moisés e levá-lo para um outro lugar, e ali sepultá-lo. Mas Samael, o diabo, combateu-o, questionando o direito de Moisés a um enterro com honras. O diabo apresentou contra Moisés a acusação de assassinato, pois ele espancou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Mas essa acusação não passou de maledicência contra Moisés, e Miguel, sem tolerar esse maldizer, disse ao diabo: "Que o Senhor o repreenda, diabo." Com isso, o diabo partiu e Miguel removeu o corpo, levando-o até o lugar que Deus ordenara, e lá o enterrou com suas próprias mãos. Assim, ninguém viu o sepultamento de Moisés. Devemos observar que o final do testamento de Moisés já não existe mais. Ainda assim, patriarcas da Igreja oferecem material para sua conclusão. Como conciliar essas ideias? É preciso entender que os anjos são servos e mensageiros do Senhor. Esses seres celestiais são enviados para cumprir missões dadas pelo Criador. Quando eles agem, não estão fazendo nada além da própria vontade de Deus. Então dizer que Deus sepultou Moisés através de Miguel não é nenhum exagero. Coube a esse arcanjo, o líder das rodas celestiais, e um dos poderosos anjos guerreiros, cuidar do corpo do profeta. Até que o grande líder fosse sepultado enquanto cumpria essa missão, Miguel precisou enfrentar uma guerra com o inimigo, pois Satanás, o diabo, não queria que o arcanjo completasse o seu objetivo e sepultasse o corpo de Moisés com segurança. Provavelmente Deus escolheu Miguel para realizar essa tarefa justamente por saber que Satanás atentaria contra ele. E como Miguel é uma autoridade e um anjo poderoso, ele poderia lidar com Samael. Mas o que Satanás faria com o corpo de Moisés? Qual era o seu objetivo? Primeiro temos que entender quem é Miguel. Miguel é um dos 7 anjos mais importantes de Deus, que tem a função de guardar Israel e liderar os anjos santos. E não era a primeira vez que ele lutaria com o diabo. Em Daniel 10, verso 13, diz que Deus enviou Miguel para responder às orações de Daniel, e o príncipe da Pérsia lutou com Miguel por 21 dias. Isso já mostra que, se Deus envia seu principal anjo para combater Samael, é porque o corpo de Moisés era muito importante e não poderia cair nas mãos do inimigo de forma alguma. Não sabemos com clareza o que ele queria com o corpo e seus intentos maléficos, mas talvez ele quisesse usá-lo como um ídolo, para levar o povo a pecar contra o Eterno, ou, de igual forma, um objeto de adoração para Israel, fazendo o povo adorar Moisés no lugar do Criador. E se ele tivesse conseguido roubar o corpo do Moisés,
como ele apareceria na transfiguração com Elias no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus? Satanás poderia usar o corpo e imagem de Moisés para recriá-lo com clonagem, através de tecnologia moderna, e levar até mesmo judeus e cristãos a adorá-lo com falsos sinais e prodígios. Ou mesmo criar uma imagem de Moisés e colocar no terceiro templo, se passando assim pelo falso Messias judeu, e assim trazer a operação do erro. Enfim, podemos concluir que se Satanás estava querendo o corpo de Moisés, é porque ele planejava fazer algo terrível para enganar toda a humanidade, e assim impedindo que as profecias messiânicas a respeito do Cristo viessem a se cumprir.